Olá a todos, então bem-vindos a mais uma podcast, a mais um Osteotalks e estou aqui com a Cristina Costa, que eu conheço já há alguns anos esta parte, já não sei há quantos, mas já há alguns. Conhecia na Cruz Vermelha, na Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha, fez a licenciatura na Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha, foi aí que nos conhecemos, e depois foi para a Estecel, para a Escola Superior de Tecnologia e Saúde, e fez um mestrado que concluiu este ano. ah, Sim, sim, sim. Tens Em, razão, sim. em gestão e tecnologias da saúde, foi? Não. Gestão? Exatamente, sim. Gestão e avaliação de tecnologias da saúde. Exato. Então a Cristina é osteopata, fez um mestrado nesta área e, e a tese, no fundo, e o projeto da tese é um tema muito interessante porque foi a meio hospitalar, envolveu, enfim, técnicas manuais ao cólon, colonoscopias, portanto foi um trabalho interessantíssimo, daí a razão de eu ter convidado a Cristina para partilhar connosco os findings, os resultados deste trabalho, a metodologia, falar um bocadinho desta área. Cristina, obrigado por teres aceitado o convite, um beijinho grande. Então, queres falar um bocadinho deste teu percurso? Como é que surgiu? Eu gostava de perceber como é que surgiu a ideia do projeto, em primeiro lugar. Se é uma área que tu gostas bastante, ou osteopatia visceral, ou aconteceu, às vezes acontece, os projetos acontecem assim, sem nós estamos à espera, não é? É uma área que aparece e depois ganhamos gosto por isso, ou se já era uma área mais que tu gostasses mais anteriormente, antes desta ideia. E depois explicasse um bocadinho como é que foi esta metodologia, este passeio pelo mestrado. E que estás de parabéns já agora. Obrigada, Bruno, e obrigada também pelo convite, e pronto, uma saudação para quem nos está a ver. E, e também queria dar os parabéns, antes de começarmos, por esta iniciativa que tu tens e que já tens há alguns anos, e por todo este teu percurso, profissional e académico, e agora com este Osteotalks, e também sei que tens uns grupos de discussão de casos clínicos, e estás muito de parabéns, porque no fundo é isso que se pretende, é juntar esta nossa comunidade e Hum. fazemos esta partilha que é tão importante, não é? Porque por vezes estamos assim, sozinhos, vá, nos nossos gabinetes, e se não houver esta partilha entre os diversos profissionais, não é? Nós, osteopatas, então se calhar depois também ficamos um bocadinho isolados e não conseguimos evoluir, não é? Portanto, Olha, penso já que esteja agora, por aí. já agora deixa pegar nisso que eu não ia falar no grupo do WhatsApp nem nesse projeto, mas já que falaste, aproveito já a deixa. Já Uhum. somos um grupo no WhatsApp, uma comunidade chamada Comunidade Osteoforme, já somos no total mais de 150. A comunidade está dividida num grupo geral onde se comunica formações e osteotalks e coisas assim. E depois há outros dois grupos, um de discussão de casos clínicos e outro chamado Academia Osteoforma, onde se partilham literatura científica e coisas deste estilo, onde se discute mais, enfim, alguma literatura mais científica, e o outro chamado Casos Clínicos de Osteoforma, onde basicamente discutimos casos clínicos. E depois temos também em simultâneo uma ideia que surgiu também assim do nada, de uma tertúlia chamada Osteopatia às Quintas, onde nos reunimos uma vez por mês, por Zoom. A primeira tivemos 32 ou 33 pessoas, esta vai ser dia 5 de dezembro. E cada Osteopatia às Quintas, isto foi uma escolha democrática, a maioria das pessoas escolheu a quinta-feira pós-laboral. Cada Osteopatia às Quintas tem um tema. O primeiro Osteopatia às Quintas está disponível no YouTube, os restantes não vão ser gravados. Este segundo Osteopatia às Quintas, o tema vai ser a identidade profissional. Eu vou fazer uma apresentação sobre o percurso da identidade do osteopata. O Ricardo Pinto, que é uma das pessoas enfim, abraçou este projeto como voluntário, é um dos administradores do grupo, vai fazer uma apresentação sobre a prática baseada na evidência, como é que podemos melhorar esse aspecto. E pronto, foi um projeto, olha, que surgiu assim do nada, uma ideia que surgiu do nada. A semana passada também tive a ideia de perguntar ao pessoal, quem é que está disponível para me ajudar e tal, que eu sou sozinho e já tenho um monte de coisas. E houve estes dois, a Ângela Carrão e Ricardo Pinto, tiveram essa disponibilidade. É ótimo. Portanto, eu acho que é isso que tu dizias. E faz parte um bocadinho da minha natureza. Eu sempre fui assim, desde 2012 que descobri uma veia mais associativista. E a ideia da osteoforme também nunca foi a ideia de ganhar dinheiro ou de ficar rico.
ganhei as minhas formações, mas pronto. Mas sempre tive um bocado o espírito, desde criança, desta coisa do movimento, das pessoas, dos grupos, de juntar uma comunidade com um determinado objetivo. A voluntariado, faz parte um bocado da minha natureza, pronto, sempre fui assim. E eu acho que isso que tu dizias é muito importante. O osteopata tem uma característica muito identitária, muito individualista. Ahm, ao contrário de outras profissões, tipo fisioterapia, que tem a hipótese de trabalhar num meio hospitalar ou muitas vezes trabalha numa clínica multidisciplinar. O osteopata hoje já está a mudar, mas enfim, a maior parte da generalidade acaba por abrir o seu consultório. Hoje já se vê clínicas multidisciplinares a serem abertas para osteopatas que trabalham com outros osteopatas, uma coisa que não se via há uns anos. E, portanto, e se nós ficamos no nosso cantinho, acabamos por depois cair numa série de certezas e de incertezas e de coisas assim que não ajuda muito depois à nossa profissão, nem à nossa competência, nem nada. E, portanto, acho que é ótimo. Uma profissão que se pretende unida, ou pelo menos uma comunidade, não é preciso ser a profissão toda, mas onde reúna estudantes, recém-licenciados, académicos, clínicos. A ideia de. Já, olha, isto é assim, desculpa, eu falo pelos cotovelos, à medida que Está vou tudo bem. mudando. Eu fiz um podcast há uns meses com o Jorge Esteves e com um senhor chamado Kesava Sampath, que é de origem indiana, mas ele foi para a Austrália, é fisioterapeuta e osteopata, doutorou-se, não sei se tem 2 doutoramentos, e por coincidência ou não, surgiu de agora desse grupo uma rúbrica também online, por Zoom, chamada Osteotalk. E a primeira deles é sobre como é que o clínico pode se aproximar mais do académico, de ser académico. Ou seja, isto para dizer quão importantes são estas iniciativas profissionais, ah, porque podem juntar várias áreas, dentro da mesma área, várias competências, várias. E como é que podemos aproximar estas áreas? Porque uma das coisas que é muito importante é a comunicação entre aquilo que é produzido da ciência para depois a parte clínica, ver este diálogo. Nem toda a gente sabe ler bem um artigo científico, estas ideias assim. Então eles tiveram uma ideia muito gira que é o osteopata ocupado, que tem muito pouco tempo às vezes para ler papers ou mesmo que tenha um interesse mais científico, mais académico, às vezes não tem tempo para escrever artigos ou para pesquisar, etc. O primeiro osteotalk deles vai ser sobre como fazer, como escrever case studies, como escrever case study series, séries de casos de estudo, como é que escrever de forma académica, que depois possa eventualmente ser publicado. E então trazer essa mais-valia do clínico, que trabalha muitas vezes muito mais às vezes do que o próprio clínico académico, que tem que dividir o seu tempo entre a academia e a escola, a universidade e depois a parte clínica. E às vezes esse pessoal clínico que descobre ou inventa técnicas ou pensa sobre coisas e explora outras coisas e não sei o quê, como é que se pode aproveitar esse know-how, esse conhecimento mais empírico, mais prático, mais clínico e depois transpor isto mais para a Ah, publicação científica e a academia? a ciência. Então é Uhum. este tipo de iniciativas que eu acho que começam a surgir hoje em dia. Acho que as pessoas sentem essa necessidade de coesão e de diálogo comum. Acho que faz parte dessa nossa evolução. Agora, Claro que sim. Passando às questões, né, que tu me passando às colocaste, suas questões. primeiro, se me recordo, como é que surgiu esta minha ideia, não é? Yeah, De este porque interesse é que, pela porque é que, visceral. exatamente, ou porque é que me deu assim na cabeça de repente Yeah, meter-me numa sala de colonoscopias, vá. yeah. Bom, é assim, como tu sabes, Bruno, a osteopatia visceral, pronto, é bastante polémica, há pouca evidência, portanto, a evidência que há muitas vezes, pronto, não é de boa qualidade. E, e eu penso que foi por aí que eu tive este interesse, não é? De como é que eu, como, pronto, já osteopata, como é que eu posso tentar perceber aqui a evidência destas técnicas, não é? Portanto, Foi o interesse pensei que surgiu nisso. logo na licenciatura ou já foi depois da Foi. licenciatura? Não, então isto foi assim. Portanto, o que acontece é que eu na licenciatura já tive essa ideia, mas o que é que acontece? Eu licenciei-me naquela altura de Covid, não é? Portanto, Pois fechou foi, pois tudo, foi, pois foi. lembras, estava tudo É, fechado, eu até assisti às tuas aulas online pois na foi, altura,
Pois, e pronto, e obviamente, e já vou também descrever, portanto, mais detalhadamente como é que foi, portanto, toda a metodologia do estudo, mas é um estudo, é um ensaio clínico, é um estudo Uhum. experimental, que Ok. implica, pronto, estar em contato com pessoas, e como sabes, fechou tudo, portanto, não havia possibilidade de eu fazer esse estudo. Mas é assim, costuma-se dizer, há males que vêm por bem, não pelo Covid, mas pelo facto de eu não ter conseguido realizar o estudo na licenciatura. E isto porquê? Porque foi muito difícil. E como sabes também, pronto, na licenciatura nós temos ali um semestre para fazer o estudo que seria completamente impossível, não é? Uhum. Portanto, lá está. Acho que foi por bem que eu não fiz. Na altura optei por fazer uma revisão da literatura, já também, portanto, com este tema, mas pronto, uma revisão da literatura. E depois, pronto, quando ingressei no mestrado, fui ingressar neste mestrado de Gestão e Avaliação de Tecnologias da Saúde, porque no fundo é assim, o que é uma tecnologia da saúde? Pode ser um meio complementar de diagnóstico, pode ser um, um exame de prevenção, por exemplo, pode ser uma técnica osteopática. Portanto, Uhum. enquadra-se perfeitamente neste mestrado. Então, o que Foi eu fui bem aceito ao fazer, princípio ou tiveste que andar ali? Foi bem disse, aceito ao desculpa, princípio. Foi bem aceito pelos coordenadores ao foi, princípio. Foi. foi, Orientadores. foi, assim, foi bem aceite, porque também eu expliquei, pronto, o que é que eu quero fazer? Quero fazer a avaliação de uma tecnologia direcionada, portanto, para o abdômen, na facilitação de outra tecnologia que é a colonoscopia. Portanto, no fundo, eu estava a avaliar uma tecnologia para facilitar outra tecnologia, não é? Uhum. Pronto. E isso foi bem aceite, mas, como sabes, é assim, é muito difícil investigar. E principalmente em Portugal e na nossa área, pronto, assim aqui já para abrir o jogo, não é? É muito difícil. Um, Repara, se vamos fazer uma revisão da literatura, e é assim, não descurando quem faz revisões da literatura, são muito difíceis, têm muito valor, Qual principalmente se foi o for uma resultado revisão dessa tua sistematizada. primeira De revisão? primeiro Lembras-te? aqui. A tua O primeira revisão da resultado, literatura? pá, é assim, eu Conclusões. fiz uma revisão da literatura de forma a perceber se existia alguma relação destas técnicas, portanto, osteopáticas viscerais, não é? Com, com estudos de colonoscopia. Portanto, se havia Uhum. aqui uma relação Uhum. entre técnicas, pronto, viscerais ou abdominais, faciais, no fundo, não é? Porque nós estamos a atuar sobre a faixa, não é? E se havia uma relação. Porquê? Porque se há uma relação e se já existem estudos, se calhar não vale a pena ir fazer outro estudo experimental. Pode sempre, obviamente, pegar num estudo e reproduzir, não é? Mas o meu objetivo aqui era mesmo ver se existia essa evidência. Mas não existindo, então justifica-se fazer um estudo experimental. E foi por aí que eu enredei, não é? Quando eu cheguei, portanto, eu ingressei no mestrado em 2020, portanto, eu acabei a licenciatura e fui logo para o mestrado. E pronto, e perguntas tu, portanto, se houve algumas dificuldades por parte dos académicos para aceitar o estudo. Não, realmente não houve, mas tendo um estudo experimental, porque repara, eu tive alguns colegas meus que fizeram revisões da literatura, e como eu estava a dizer anteriormente, não descurando quem faz revisões da literatura, que têm muito valor, mas a verdade é que acaba por ser um bocadinho mais simples, porque a pessoa pode fazer essa revisão no conforto da sua casa, certo? Agora, eu tive que sair da minha casa, e eu já explico o que é que eu tive que fazer para realizar este estudo. Portanto, acaba por ser uma dinâmica completamente diferente. Hum, Enquanto que os meus colegas acabaram o mestrado em tempo útil, portanto, nos 2 anos, eu levei quase o dobro. E isto porquê? Porque tive que submeter à comissão, uma comissão de ética, não é? A comissão de ética levou 9 meses para me dar o Uau. parecer. Portanto, é um bebé. Isto nasceu aqui um bebé. Foram 9 meses. Portanto, eles deram-me ali algumas indicações para eu fazer ali umas alterações. Portanto, eu fiz as alterações pedidas e voltei a submeter, não é, à Comissão de Ética. Portanto, acho que aí foi um bocadinho mais célebre, foram para aí uns 2, 3 meses e depois, pronto, tive aqui o ok para ir em frente e para realizar o estudo. Acontece que a única clínica que aceitou o meu estudo, e agora estamos aqui para o outro lado, pronto, mais médico, não é? Pronto, e nós temos que explicar o que é que vamos fazer. A única clínica que aceitou o meu estudo foi em Lagos, Algarve. Uau. Vai lá tu. Pronto, exatamente. Tu Portanto, imagina a tua ora vida. bem, exato, Ok. exato. E pronto, e não era só eu, porque eu tive uma colega minha que foi fazer a técnica, ou seja, para reduzir o viés, não é, do estudo. Portanto, não seria eu, como investigadora, que iria realizar a técnica. Portanto,
aqui vamos nós, não é? Estas duas pessoas a caminho de Lagos, e pronto, não há um patrocínio, como sabes, não é? Portanto, isto sai-me do bolso, obviamente que é a minha tese de mestrado, eu tenho todo o gosto em fazê-lo e todo o interesse, mas a verdade é que é difícil investigar por esta razão. Eu sei que há académicos que, sim, senhora, têm uma bolsa e que são pagos e tudo mais. É assim, infelizmente aqui na nossa área, pelo menos aqui mais perto de mim, isso não acontece. Portanto, realmente saiu-me do bolso e acho que isso é um dos constrangimentos para avançarmos com a investigação na nossa área, mais experimental, quero eu dizer, não é? Mas pronto, lá fiz as minhas viagens para Lagos e pronto, para recolha de dados. Pronto, o interesse foi a partir daí. Depois o que é que tu perguntaste mais? Agora Então, também. e de perguntar, o interesse, portanto, o teu interesse foi por teres percebido na licenciatura ainda, ah, qual seria a evidência para as técnicas viscerais, faciais, porque hoje nós sabemos que até a nomenclatura é diferente, varia de professor para professor, há uns que acreditam, outros não, outros. E a verdade é que, em termos de evidência, em termos de coisa, é muito fraca, até porque enfim, porque é fraca. Enfim, Claro a que sim. parte académica tem muito a desejar e a parte científica também. E às vezes explica-se as coisas de uma. Às vezes as coisas até existem, fenómenos existem, a forma com que se explica ou com que se identifica esses fenómenos é que é completamente ao lado. Mas então é uma área que nós sabemos que está mal entendida, vá. Ah, até pode funcionar, mas não podemos descurar o efeito do toque, o efeito do sistema nervoso parasimpático só pelo toque, só pelo conforto, enfim. E Claro aqui que sim, isto claro que dava sim, pano para manga, mas pronto. claro que Então, sim. o teu interesse que surgiu aí, a revisão da literatura, e depois foste fazer então um estudo piloto, Exatamente, experimental, com pessoas, e o teu objetivo exatamente. era a aplicação de técnicas no abdômen, técnicas manuais, osteopáticas, técnicas manuais, vá, Uhum, no abdômen, uhum. na relação com no doente ou a pessoa que vai fazer uma colonoscopia, não é? Aquele exame muito bonito, que pode ser de 30 minutos, entre 30 minutos a 60 minutos, mais ou menos o tempo normal, não é? 15, 30, pode ir até aos 60, depende do Exato, exatamente, para ver exatamente. basicamente os pólipos, não é? Aconselham toda a gente a partir de 50 anos, os pólipos. Uhum. Então como é que foi a metodologia? Como é que desenhaste esta coisa? Como é que construíste? Ok, ok. Então, pegando aqui, portanto, na colonoscopia, hum, a colonoscopia é o exame, é o gold standard para detectar o cancro coloretal. E a importância não sei se tens noção, mas o cancro coloretal é o terceiro cancro mais comum no mundo e é a segunda causa de morte por cancro no mundo. E é a primeira causa de morte por cancro em Portugal. Portanto, temos aqui pronto, uma pertinência muito grande. Por outro lado, também, como sabes e referiste, a preparação para uma colonoscopia é muito complexa. Pronto, posso dizer, eu fiz este estudo, eu tenho mais de 50 anos e ainda não fiz uma colonoscopia. Portanto, existem constrangimentos. A preparação, portanto, é uma preparação complicada. O próprio exame é invasivo. Portanto, existe aqui uma grande resistência por parte da população para realizar a colonoscopia. Pronto. Então, o que é que eu pensei? Eu pensei em que entre aspas, a minha colega, né, fazer uma técnica direcionada para a faixa abdominal, Para quem portanto, não está muito dentro destes assuntos de como é que se fazem estudos e desenhas, porque é que escolheste uma outra colega? Qual era o ok, objetivo? ok, pronto, já tinha dito anteriormente, mas eu vou voltar a Para não realçar haver, isso. para não haver o viés, mas explica só um bocadinho a tua. Claro, ou seja, eu como investigadora, eu estou a avaliar uma técnica abdominal, pronto, visceral facial, que vai ser feita nestes participantes, pronto, nestes pacientes que vão fazer uma colonoscopia. Se eu for fazer a técnica, eu posso induzir aqui um viés, não é? Portanto, eu posso manipular, no fundo, os dados a meu favor. Não é? E é por isso que eu me, portanto, distanciei da aplicação da técnica. Portanto, o estudo foi feito assim. É um exame, é um ensaio clínico, ou seja, um estudo prospectivo. Tu disseste piloto e muito bem, embora tenha tido 65 participantes, mas é um estudo piloto Uau! porque é o primeiro.
não é? É o primeiro, nunca ninguém fez um estudo destes, portanto, eu, muito humildemente, considero que seja um estudo piloto e não lhe vou chamar um ensaio clínico, não é? Embora, pronto, toda a sua metodologia seja de um ensaio clínico randomizado e controlado, não é? Uhum. Mas, no entanto, optei por lhe chamar um estudo prospectivo piloto por essa razão. Então, como eu não fiz a técnica, eu também não fui alocar os participantes. Não é? Então, como é que isto aconteceu? Tínhamos uma lista das pessoas que iam fazer a colonoscopia daquele dia, não é? Era alocado um número a essa lista, portanto, par, ímpar, não é? E a minha colega é que depois ia alocar os, esses participantes num grupo experimental ou controle, não é? Portanto, ela era a única que sabia, no fundo, ou seja, eu não sabia a que grupo os participantes pertenciam, a médica que estava a realizar a colonoscopia também não sabia, não é? E os pacientes também não, portanto, Uhum. Yeah. triplamente oculto, portanto, reduz imenso aqui o viés, não é? Uhum. Agora, quando tu mencionaste o tempo que demora a fazer uma colonoscopia, ok, o que a literatura aponta é que a colonoscopia, para ser fácil, ou seja, em média, são 10 minutos. Claro que o paciente fica lá muito mais tempo, o paciente é sedado, portanto tem que haver uma preparação prévia. Mas a colonoscopia, portanto, o exame em que é inserido o colonoscópio, desde o reto até à visualização da válvula ileocecal, ou portanto, ou do seco, são 10 minutos em média, para se considerar fácil, não é? Por assim dizer. Um, Isto porquê? Porque só se há imagina que há visualização de pólipos, e a excisão dos pólipos é feita no retorno. Portanto, é sempre Hum. medido. Porquê? Porque isto depois vai contribuir para estudos para aferir os fatores que dificultam a colonoscopia, que já lá vamos, está bem? Então, o que é que acontece? O colonoscópio é medido o tempo desde a inserção do colonoscópio até à visualização do SEC e da válvula ileocecal, que muitas vezes isso não acontece, né? Ou seja, existem fatores que Hum. vão dificultar esta progressão do colonoscópio, ok? Pá, dentro dos quais pode ser uma má preparação do cólon, mas havendo uma má preparação do cólon é interrompida o exame, não é? Uhum. Portanto, os fatores principais que aponta a literatura e os quais eu menciono na minha tese são o gene feminino, as mulheres tendencialmente têm cólons mais ou seja, mais extensos, não é? Que é mais difícil progredir. Um IMC muito baixo, porquê? Porque o Colin tem mais loopings, Uhum. ok? Ou seja, eu considerei no meu estudo um IMC inferior a 22, porque é o que aponta a literatura aqui para a Europa, está bem? É que somos para a China é menor que 18, mas também Uhum. tem a ver com a população, somos para os Estados Unidos é menor que 25. Não é? Portanto, temos que adaptar o estudo à nossa realidade, que é aqui a realidade da Europa. Um, Portanto, isso o género feminino, o IMC baixo. Um, Depois, a idade, também, uma idade superior a 65 anos, exatamente porque depois há uma maior elasticidão e menos elasticidade nos tecidos, está bem? E depois, um histórico de cirurgias prévias abdominais ou pélvicas. Uhum. Pronto. E então, o que é que eu fui fazer? Houve um questionário prévio para, no fundo, conseguirmos controlar estas variáveis, não é? Portanto, eu é que fiz esse questionário, um questionário sobre o estado geral de saúde dos pacientes, né, dos participantes, portanto, também tirando os dados, a sua idade, o IMC, portanto, todos estes dados foram Uhum. tirados. E depois, portanto, a minha colega fez a técnica e ela é que foi alocar os participantes para grupo, controle ou experimental, não é? Depois, quando vinham da colonoscopia, a médica trazia a mesma lista com o tempo de duração da colonoscopia. Hum? E o Yeah. que é que eu quis aferir? Se esta técnica, vamos partir do pressuposto, não é? Que esta técnica está a incidir sobre uma faixa visceral, não é? Abdominal visceral, e que pode melhorar a viscoelasticidade dessa faixa. Ora, melhorando a viscoelasticidade também a circulação, certo? Portanto, toda a vascularização, circulação e, consequentemente, talvez a função do órgão. Pronto, isto é tudo hipoteticamente. Então eu pensei nisso e pensei, então, se eu medir o tempo de duração da colonoscopia, tendo em conta os 10 minutos, que a partir de 10 minutos torna-se difícil, não é? Então vamos ver se esta técnica vai surtir algum efeito no tempo. E foi isso que eu fiz. Portanto, uh, basicamente foi isso. Olha, estava a pensar, qual é a técnica do grupo de controle?
Foi uma avaliação abdominal, tipo, quase que não houve Palpação. ali muito toque. Foi uma Ah, não. palpação, exatamente, uma palpação. A técnica, portanto, em si no grupo experimental foi mesmo uma técnica Uhum. direcionada para a faixa, não é? Portanto, do cólon, Boa. e a outra foi só uma avaliação visceral, ai, abdominal, desculpa. Uhum. Eu sei o que é que estás a pensar. Estás a pensar no efeito placebo, certo? Não, não, estava curioso Mas para ver como é que tinha sido a técnica do controle. Sim, sim. Mas foi uma avaliação abdominal. Mas é assim, eu discuto também o efeito placebo na minha tese, e eu acho Uhum. que é importante falarmos um bocadinho sobre isso. Como tu disseste anteriormente, quer dizer, o próprio toque, não é? Vai a ativar, portanto, o sistema nervoso parasimpático, nós sabemos que temos receptores de Muscarínicos, já. Ruffini, também do Ruffini, eles próprios são muito sensíveis à pressão lenta, portanto, estamos a falar nestas técnicas, e que também já há estudos que indicam que esses receptores podem modular o sistema nervoso simpático e diminuir o tónus muscular, certo? Portanto, Já. estamos um bocadinho por aí, e tendo em conta, imagina que temos ali uma disfunção facial, como sabes também temos ali, temos fibroblastos na matriz extracelular, mas quando há uma disfunção, quando há uma cicatrização, há também miofibroblastos. Não é? E eles têm aqui uma ação, ou seja, eles têm uma constituição semelhante ao músculo liso, não é? Portanto, uma certa contratibilidade. Então, pensa-se, não é, que provavelmente até poderia incidir nesses miofibroblastos momentaneamente, ou seja, não estamos a alterar a plasticidade do tecido, mas sim a sua viscoelasticidade, sim, portanto ali momentaneamente. Pronto, e foi isso que nós pensámos fazer, portanto fazer a técnica e então medir o tempo. Uh, Queres fazer assim mais? Eu também já estou a falar muito. Não, não, está ótimo, está ótimo. Mas já sabes que eu sou da neurologia, eu pensei por acaso que eventualmente os efeitos, claro que isto é tudo hipotético, mas caísse é mais nos vários tipos de receptores muscarínicos e nos plexos de Meissner, naquelas coisas todas do intestino, que depois Do que nos criasse ali um. Ruffini. Sim. Estás a falar no sistema nervoso entérico, mais um entérico, e claro que sim, Bruno, e Depois cria-se ali agradeço. um relaxamento, uma inibição da musculatura lisa, em vez da contração peristáltica, e com isso aumentar a viscoelasticidade. Porque o toque também faz isto, só que tu foste fazer uma coisa inteligente, que é conseguiste diferenciar entre um toque só, no abdômen, vá, um toque palpatório, sem a Uhum. intenção de mobilizar, ou uma técnica mesmo dirigida ao Sim, colo, portanto, essas. sim, mas O tempo agradeço das este teu técnicas foi contributo. diferente ou é igual? Desculpa? O tempo das duas técnicas era Foi, igual. não, era igual que era para a coisa ser, Bom. portanto, mais homogénea. Mas anteriormente eu estava a pensar, estavas a pensar no efeito placebo e eu discuti o efeito placebo na minha tese. Porque realmente é verdade, tal e qual como tu dizes, o toque, não é? Portanto, a ativação do parasimpático e há sempre, pronto, o efeito placebo até em medicação e sabemos disso. Só que é assim, não descurando esse efeito placebo, o que foi medido foi um dado objetivo, o tempo, não é? Hum. Portanto, aí não há volta a dar, é o tempo, não é? No entanto, eu também gostaria de mencionar, e foi uma das coisas que me falaram, pronto, quando eu fiz a apresentação da tese, e até foi o presidente do júri, que sugeriu, então, daqui tirar outro estudo, porque houve pessoas que vieram no final da colonoscopia agradecer porque se sentiram muito bem. Hum. E outro fator, repara, a colonoscopia, como já aqui referimos, não é? É um exame, tem um certo constrangimento, a preparação, o próprio exame em si, e as pessoas vão nervosas. As pessoas vão nervosas. E digo-te mais, eu acho que aqui é importante ressaltar que há pouca informação em saúde, ou seja, há pouca literacia em saúde. As pessoas, há muitas pessoas que não sabem para o que é que vão, não têm a certeza, e não ter certeza aumenta o medo. E o facto de, elas estavam ali assim entrevistadas, e o facto de eu ou a minha colega estávamos a explicar, olha, isto vai acontecer, a doutora lá dentro, pronto, é espetacular, tem muita prática, a anestesista também, as pessoas ficavam mais relaxadas, não é? Mas pronto, é assim, nem tudo é ouro sobre azul, ou seja, também houve pessoas que não quiseram fazer um estudo, não é? Portanto, mas isso faz parte. Mas aquelas que fizeram, ficaram bem. Olha, posso dizer que tive dois médicos que participaram no meu estudo. Boa. Boa. Opa, sério, pronto, e um deles veio cá fora no final e disse espetacular, espetacular, sinto muito bem. Não sei,
é que grupo ficaram, é que pertenciam, mas olha, pronto. Mas aí poderíamos pensar num efeito placebo, realmente. Olha, diz-me uma coisa, eu acho que se calhar já disseste, mas eu não apanhei. Qual foi o tempo de redução do grupo Oh, experimental oh, da colonoscopia? ok, deixa-me então explicar-te um bocadinho como é que isto foi feito. Então, depois, quando eu fiz a análise de dados, não é, eu acabei por, pronto, excluir aqui alguns porque, olha, um teve que mudar de aparelho, portanto seriam 10, e houve 3 que não atingiram o cego, e um dos requisitos era atingir o cego, não é? Portanto, eu no final, pá, eu já não sei bem isto de cor, mas eu acho que no final, eu tirei aqui uns dados para ser exatamente quantos é que ficaram. Ou seja, no final, de 72 candidatos, pronto, que eu entrevistei, 62 aceitaram participar, portanto, um foi escolhido por neoplasia e depois 61 foram randomizados, portanto, aleatoriamente, não é? Em que 30 ficaram no grupo controle e 31 no experimental, ok? No meio disto, como escolhi 4, ficaram 28 no experimental e 29 no controle, ok? O que é que eu fui fazer? Pá, pronto, não estando aqui, pronto, a falar muito sobre estatística, porque também não interessa muito, a não ser que queiras que eu fale, eu também posso explicar isso, mas se calhar quem nos está a ouvir não vai querer Acho que falar não. muito. Não, não. Mas o que é que eu fui fazer? Obviamente fui, portanto, fazer os testes estatísticos, normalmente que se fazem, não é? Para comparar médias, neste caso, média de tempo, não é? Quais foram as Quando ferramentas eu que fui. usaste? Já agora, só curiosidade. Desculpa, Quais desculpa, foram, desculpa. quais foram as ferramentas que usaste? Já agora, só por curiosidade. Para estatística. O SPSS, É. o SPSS, não é? Pronto. Portanto, eu tinha os dados, pus os dados no SPSS e pronto, o SPSS faz tudo, não é? Portanto, obviamente, pronto, temos que ver a normalidade da distribuição dos dados e tudo mais, mas pronto. Uh, tinha uma distribuição normal, fiz um teste student, não é? Para comparar as médias. E pronto, com este grupo que eu te disse, portanto, dos 28 com 29, um, não há uma diferença estatisticamente significativa do tempo, não é? Pronto. Mas o meu objetivo aqui também era verificar se aqueles fatores que atrasam a colonoscopia se verificavam no meu estudo, e Hum, nomeadamente a existência de aderências, certo? Então o que é que eu fui ver? Eu fui a cada uma destas variáveis, portanto o IMC, a idade portanto, superior a 65, o género feminino e as aderências, portanto o histórico de cirurgias pélvicas e abdominais, e fui ver portanto, os meus dados e confrontá-los com o que existe na literatura, portanto, os dados que estão na literatura. E o que eu vi foi que, realmente, o meu estudo está em congruência ou em conformidade com o IMC, com o género feminino, com a idade avançada. Tudo isto no meu estudo fez aumentar o tempo de duração da colonoscopia, mas quando cheguei ao histórico de cirurgias, não é? Não houve diferença. Então eu pensei assim, então espera aí, então só há diferença, então o que é que se passou aqui neste grupo dos 27 que fizeram cirurgia? Portanto, eu fiz um subgrupo de 27, não é? hum. Que fizeram cirurgia. Desse subgrupo, então, ficaram 12, eu também tirei aqui uma nota, pá, porque isto já foi há muito tempo, mas pronto, ficaram 12 para o grupo experimental e 15 para o grupo controle, ok? Ok. E fui voltar a repetir tudo, ou seja, É. fui fazer os testes estatísticos para perceber se havia, portanto, essa diferença estatisticamente significativa entre a média dos tempos. E havia. Ou seja, eu considerei um nível de significância de 0,05, não é? E depois tive um p-value de 0,03, Bom. ok? Depois, o que é que eu fiz? Pá, depois eu fui ver a dimensão do efeito, ou Já agora, para seja, quem não sabe uhum, o que é o isso, o que é que que é estamos a isso é falar? que... O Não, que é que estamos a falar? é. Sim, sim. Então, quando nós assumimos um alfa, portanto, que é um nível de significância 0,05, é o risco que nós estamos expostos a assumir, que é de 5%, de rejeitar a nossa hipótese nula, não é? Ou seja, dizer isto não faz nada, de rejeitar e considerar a hipótese alternativa, ou seja, esta técnica teve uma alteração no tempo, ou reduziu o tempo. E então, é isso. Então, o p-value, portanto, esse valor P, se for menor que esse risco, quer dizer que seguramente nós podemos rejeitar H0, ou seja, a hipótese que partimos do princípio, que não faz nada, não é? Hum. E aceitar a hipótese alternativa, que é esta técnica reduz o tempo da colonoscopia.
Parece. Há uma diferença estatisticamente significativa, mas sabes que isto em Uhum, ciência não há certezas, nós não uhum, podemos dizer de certeza absoluta que faz, não é? Mas há. E depois eu ainda fui ver outra coisa que é o efeito da dimensão, ok? E tive um efeito de dimensão muito grande, ou seja, para garantir que isto não foi um acaso, que a uhum. técnica teve o mesmo efeito, não É, é? é. Portanto, foi isso que eu fiz. Conseguiram reduzir o tempo nessa. Sim, houve uma diferença entre os dois grupos de 2 minutos e 8 segundos. Uhum. Portanto, estatisticamente significativo. Neste grupo que fez cirurgias. Uhum, Sim, uhum. sim. Claro Ou que é seja, assim. Agora o porquê, claro que, pronto, agora podemos especular aqui um bocadinho também, e como tu disseste anteriormente, pronto, há estudos, mas depois não há explicação de porque é que isto acontece. Mas pronto, eu penso que por haver esta mais diferença aderências tão ainda, grande. claro. Exatamente, exatamente, sim, sim, isso. Claro que tem que se fazer mais estudos, obviamente, não é? E eu estou disposta a fazê-los. Eu quero entrar num doutoramento e continuar este tipo de estudo. Eu acho que é muito interessante agora fazer só numa população só que fez cirurgias, não é? E comparar e ver a diferença também. Pronto, entre uma técnica direcionada para a faixa visceral, portanto, aqui do cólon, não é? E pronto, e uma avaliação, mas também dentro do grupo de cirurgias, para perceber realmente o efeito da técnica. E é isso que Mas eu quero fazer. porque quando pensamos em viscoelasticidade e nas cenas dos colagénios e não sei o quê, se calhar Uhum. aplicar a técnica só uma vez durante uns segundos, ou mesmo que seja um minuto ou dois, não é suficiente para esse fenómeno. Mas para a perfusão e vascularização dos tecidos, para a mobilização do próprio estato, da água, de permeabilidade celular, tudo isso que também confere maleabilidade e vai elasticidade. E sabe-se lá Sim. Deus depois o que é mobilizado em termos de proteínas e de enzimas e como é que são essas. Exatamente. Mas estás a ver, Bruno, é aí que eu acho que o que falta, mas também acho que se calhar é um bocadinho difícil investigar isso. Claro, claro. Qual o efeito celular, não é? Porque assim, olha, eu li estudos feitos em ratos, não é? Pronto, pá, fazem uma cirurgia ao rato, provocam ali umas abrasões para fazer aderências e Hum. depois com uma câmara vão fazer uma técnica para libertar aderências e tudo mais. Pá, mas nós não podemos fazer isto em humanos, não é? Hum. Portanto, torna-se difícil perceber mesmo os efeitos celulares, não é? É. Como tu estás a referir. Mas que há algum efeito, há, não é? Sim. Pá, em termos práticos, a importância disto? É que se calhar, continuando com os estudos, imagina ter osteopatas numa preparação para uma colonoscopia. Não, e tu disseste há bocadinho, para além disso, da redução do Uhum. tempo, etc., disseste coisas essenciais, que é a pessoa está mais confortável, a pessoa está mais informada. Eu cada vez mais acho que o osteopata tem este papel, se quisermos, mais humanista, mais de comunicação, mais não é mais humanista, mais de apoio, não é? Dá a ideia que o facto de termos tempo e de termos, não é? Trabalhamos de um a um, não trabalhamos por números, nem por faturação, nem por, não é? No Claro. idealmente. E, portanto, aquela pessoa que não só mobiliza o intestino para preparar melhor o intestino para a técnica, mas como também dá segurança e como também explica ao paciente, portanto, quer dizer, faz muito sentido isso. E por que não ser o osteopata que. Eu acho que daqui a 20 ou 30 anos, e há pessoal a estudar mesmo ao nível celular da microbiologia, e da medicina regenerativa, a estudar mesmo a ideia de como é que as células funcionam sobre determinado estímulo elétrico, não é? Como é que há quem ache mesmo, estou a falar de pessoas muito conhecidas, que provavelmente o próximo Nobel da medicina ou da ciência, há quem ache mesmo que as células têm uma espécie como é que se diz em português? Uma espécie de inteligência. Pá, não é este o nome traduzido, mas pá, porque de facto comportam-se de forma autónoma perante determinados estímulos e a sua forma, como dizia o Steele, e não sei que inspiração que ele foi buscar, mas a forma das células e aquilo que constitui a célula e como é que se juntam as várias células para formar um determinado mini-sistema, vá, que está intimamente ligado com a sua função. Esta malta, estes laboratórios, conseguiram já em mini répteis, tem um nome, agora não me lembro do nome em português. Não são répteis, mas são.
Parecem uns girinos, mas não são girinos. Girinos, sim, Não ok. são girinos, são outra coisa que eu não me lembro. São Uhum, muito estudados porque têm uma capacidade regenerativa brutal, então é muito fácil estudar os efeitos. Conseguiram, nomeadamente, através só de estímulos elétricos, não foi mudar o ATN, nem mexer nem o ADN, nem foi mexer nem RNAs, nem ADN, não foi nada disso. Através de estímulos elétricos na matriz extracelular, com a mobilização de determinados íons e de mais cationes ou aniões, ou whatever, com protocolos e uhum, formas matemáticas de. Conseguiram, nomeadamente, levar determinadas células para formarem um tecido do nervo óptico e do olho. E estes animaizinhos, alguns deles, sem o olho e sem este tecido óptico estar ligado ao sistema nervoso central, aparentava responder a estímulos visuais quando eram feitos perto da cauda. Fizeram com que estas células fossem para a cauda, não estavam ligados ao sistema nervoso, produzissem um olho, um nervo óptico, sem estar ligados ao sistema nervoso, separados deste, na cauda, não na cabeça, só através de estímulos elétricos, ou seja, só através da comunicação com as células, uma uhum. comunicação iónica, vá, e na presença de determinados estímulos que eles depois faziam ao lado da cauda, aparentava que a cauda se mexia para responder ao estímulo visual. Isto é uma coisa absolutamente fantástica e que ninguém esperava há uns anos. Então, mas as células funcionam de forma sozinha e conseguem transmitir função sem estar ligadas a um sistema maior, etc, etc. Portanto, há aqui um monte de coisas que nós não sabemos. Eu acho é que vai haver uma série de translação de coisas para as nossas áreas de quem toca e de quem comunica, da forma como nós, sistema, comunicamos com outro sistema. O que é que querias avançar para um doutoramento aqui nesta área? Qual era a tua ideia? Olha, a minha ideia, eu tenho aqui várias ideias, sinceramente. Um, eu neste momento estou, já fiz um estudo, mas mais uma revisão da literatura com alunos da licenciatura, o ano passado, quais as melhores técnicas para avaliar a faixa, por exemplo, não é? E pronto, a ecografia, a elastografia, e a elastografia é uma técnica bastante recente, não é? Por ondas de choque que avalia, portanto, os tecidos, são assim as melhores, e eu acho que é importante também partir disso, não é? Portanto, fazer essa avaliação para depois também partir para, se calhar, pronto, aplicação de técnicas, porque primeiro acho que é importante avaliar o tecido, o próprio tecido. Agora, eu gostaria de avançar com este estudo, mas pronto, numa dimensão maior, e só com pacientes de cirurgias, e avançar portanto, fazer uma técnica facial, não é? Para a faixa do abdômen, antes de uma colonoscopia. Eu gostaria de Olha, continuar isto. temos lá no grupo da comunidade Osteoforme, temos no grupo um senhor, não vou dizer o nome porque Sim, claro. não falei com ele anteriormente, mas se estás lá, portanto, facilmente percebes quem é, que tem um interesse gigante em ecografia musculoesquelética, que tem um mestrado em ecografia, tem ecógrafo, acho que dá formação na área, e eventualmente ainda pode ser um bom contacto, Claro, base da claro que sim. ecografia. Claro que sim. Agradeço. Claro que Ok, sim. boa, boa, boa. Ahm, Muito obrigado, Cristina. Olha, eu é que agradeço, És um Bruno. Olha, espetáculo. obrigada. Obrigado pelo Obrigada. discurso Fui que bem tiveste. ensinada, não é? Onde é que, Portanto, onde é que podemos ver já está alguma coisa publicada em termos de paper? Mais interesse. tá. Ok, olha, e ainda bem que tu falaste sobre isso. Hum, Eu vou, entretanto, publicar. Eu vou uhum. publicar. Estou só aqui a acertar, pronto, umas agulhas em termos de artigo, onde vou publicar, mas provavelmente vou publicar numa revista de gastro, porque acho que é importante. Ainda não o fiz, porque, pois, como tu disseste, eu acabei este ano, eu já pensava que tinha acabado no ano passado o mestrado, mas foi este ano, em maio, defendi a tese em maio deste ano, e, epá, pronto, olha, outras coisas também surgiram, como sabes, eu também dou aulas, portanto, acabamos sempre por conciliar a academia depois com a prática clínica, e ainda por cima oriento um estágio também, que me ocupa há algum tempo. Um, tem sido um bocadinho falta de tempo, sinceramente tem sido, mas eu já prometi a mim própria que agora no segundo semestre é um bocadinho mais soft e vou me dedicar à publicação deste artigo e dos outros que eu também queria publicar, que embora sejam visões da literatura, pronto, acabam por ter sempre Boa, o seu, pronto, o seu valor, não é? boa. Uhum, E aproveito para uhum. dizer, para te dar os parabéns, porque a Cristina Costa está à frente de um estágio já há vários anos da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha, um estágio
clínico. Um, ou seja, a Cristina conseguiu uma coisa que eu acho fantástica, maravilhosa, que é verdadeiramente um trabalho interdisciplinar num lar de idosos, não é? Num lar de terceira idade, Sim, uma sim. casa de repouso, vá, não sei como é que coisa. É da Cruz Vermelha mesmo, é da É da Cruz Cruz Vermelha. Vermelha. É, Mas é. de uma casa de repouso, não é não é um lar. Chama-se uma residência sénior. Eles não Ok, gostam de, ok, do duplo, exatamente. Não me mas é uma estava a soar residência bem sénior. estas palavras. É isso, pois Uma é, não. residência séria, onde ela consegue verdadeiramente um trabalho interdisciplinar, onde a fisioterapia comunica com o osteo, não é? E passam casos de uns para os outros e pacientes de uns para os outros, Sim, não é? sim, é maravilhoso e obrigada, Bruno, por também Hum. mencionares isso. Eu sinto-me verdadeiramente feliz a trabalhar lá. E penso que é assim, para os alunos também verem essa realidade é muito importante. É importante perceberem que um osteopata pode perfeitamente e tem o seu lugar a trabalhar numa equipa multidisciplinar. Um, e pronto, e realmente somos muito bem acolhidos e quem beneficia disto são os pacientes, não é? Porque se nós, como quando agora iniciamos este Osteotalk, se nós nos distanciarmos, não é? E se formos sozinhos, nós não vamos conseguir contribuir tão bem para aquele paciente que é um todo, não é? Portanto, faz todo o sentido fazer esta partilha de casos, ou seja, a fisioterapia passa pacientes para nós, nós passamos para a fisioterapia, falamos com os enfermeiros também, falamos com o psicólogo, portanto, estamos mesmo integrados numa equipa multidisciplinar e pronto, com benefício mesmo claramente para os pacientes. É Que isso. bom, que bom. Ainda bem. Obrigada. Cristina, um bem-aja, obrigado por tudo. Olha, obrigada Hum, também, Bruno. Obrigada por peço- tudo. Um beijinho grande. Despeço-me de Beijinho. você. No dia 16, salvo erro, de dezembro, vamos estar outra vez com o Jorge Esteves, e com o Dave e o. Forgot his name. Vamos falar princípio de energia livre outra vez. Vamos. Opa, como é que se chama o senhor? Esqueci. Bom, já é tarde. Vamos falar de free will, como é que se diz free will? Livre-arbítrio. Vamos falar de consciência, vamos falar de várias coisas. E vou estar reunido também com o Omid, que é um colega nosso que esteve a estudar, fez a licenciatura e mestrado em Inglaterra, também quer partilhar aqui as suas ideias. Vemos então na comunidade Osteoform, se ainda não tiverem entrado, força, se tiverem interesse, enfim, parece promissor, vamos ver. E até à próxima.